Meus irmãos, os irmãos não são capazes de imaginar a alegria que há no meu coração por estar aqui, estar de volta, com muita saudade, mas muito feliz de poder estar de volta a este convívio com os irmãos. E eu quero aproveitar esse momento inicial para agradecer aos irmãos todo o carinho manifesto durante a nossa viagem, durante a nossa ausência, carinho demonstrado depois do nosso retorno. Quero agradecer as mensagens, os telefonemas, os e-mails, tudo que recebemos e os muitos abraços que temos recebido aqui desde que chegamos. Eu quero, em meu nome, em nome de minha família, agradecer aos irmãos todo esse imenso carinho que nós temos recebido. Nós nos sentimos muito amados e sentimos que os irmãos oraram por nós durante todo esse tempo, nos acompanharam em suas orações e Deus esteve conosco a nos proteger, a nos guiar, a nos ajudar, e tivemos uma viagem, uma experiência muito boa. Trago abraços de irmãos e amigos nossos das igrejas por onde estivemos ali na América, e certamente a Capunga sempre tem conexão com alguém, conhece alguém, sempre alguém conhece o pessoal da Capunga, então foi muito bom poder rever algumas pessoas conectadas também de alguma forma com a nossa igreja. E trago também então esses abraços de irmãos nossos, de ex-missionários no Brasil, com os quais tivemos contato ali, de igrejas brasileiras na América e também de americanos que conhecem a nossa igreja, que já estiveram aqui, que nós tivemos a oportunidade de reencontrar em nossa ida durante esse tempo. Trago então esse abraço, mas sobretudo a palavra de gratidão desse pastor, da irmã Alice, das meninas, por todo o carinho demonstrado. E é claro, uma palavra especial de agradecimento à nossa equipe. Quero agradecer ao irmão Wagner Andrade e ao irmão Daniel Abreu, os dois vice-presidentes de nossa igreja, mas em seus nomes eu agradeço a toda a diretoria da igreja, a liderança da igreja e, em particular, a equipe ministerial da igreja. Muito bom saber que todas as coisas funcionaram muito bem, tudo caminhou muito bem, foi muito bom ver isso, acompanhar isso nos cultos que pudemos assistir, nas notícias que chegavam, nas informações, em tudo isso percebendo o modo como Deus esteve trabalhando aqui e os irmãos se dispuseram a ser instrumento nas mãos de Deus. Deu para perceber que todas as coisas fluíram muito bem e nós voltamos preocupados porque fluíram bem até demais, então a gente estava preocupado em não perceberem a ausência da gente, então a gente voltou assim um tanto ansioso. Ainda bem que teve gente que disse que a gente fez falta, então isso aliviou um pouquinho o coração. Mas, irmãos, estou muito feliz como pastor em ver a igreja, rever os irmãos e registro, portanto, essa palavra especial de gratidão à equipe que se ouve tão bem na realização de todas as atividades da igreja durante esse período de ausência do pastor. Destaco especialmente o trabalho feito pelos jovens e adolescentes na liderança do congresso terminado no domingo passado. Nós temos ouvido muito da repercussão do congresso, louvamos a Deus por aquilo que foi realizado e deixamos, portanto, essa palavra de gratidão a Deus e gratidão a esses irmãos que trabalharam especialmente no congresso, no musical do domingo passado. Nossos parabéns e nossa palavra de agradecimento. A toda a equipe ministerial, também ao pastor Roberto, que com sua equipe esteve nos ajudando na área de missões da igreja. A todos os irmãos, portanto, nossa palavra especial de agradecimento, o reconhecimento desse pastor. Quero, nesse momento inicial do culto, ainda fazer algumas brevíssimas comunicações. A primeira, mencionar que ontem nós ainda tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco do trabalho realizado por nossos jovens e adolescentes. A turma não para. Mesmo depois de uma semana de intensas atividades, ontem nossos jovens e adolescentes estavam ali na Conselheira Guiar, na McDonald's, apoiando o projeto do MacDia Feliz, é isso, uma coisa assim? Arrecadando fundos para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Os jovens do projeto Consolar, os adolescentes do projeto Amando e o apoio muito grande de diversas outras pessoas. Nós tivemos ali um trabalho muito bonito realizado pela equipe e meu último contato lá por volta de 11 e pouco da noite, a turma estava por lá ainda, trabalhando com uma disposição impressionante. Alguns já afônicos,
mas em plena atividade ali, num dia intenso. Nossos parabéns a essa equipe pelo lindo trabalho realizado ali. Há uma outra equipe nossa que está hoje pela manhã acompanhando o culto inaugural da fase 2 do projeto Cristolândia. A fase 2 está começando ali em Carpina, numa área destinada a isto, e há uma equipe da igreja ali participando hoje da solenidade de inauguração daquela fase 2 do projeto Cristolândia. Nós nos alegramos também com esses irmãos. E ainda hoje acontece ali em Porto de Galinhas a celebração do primeiro aniversário de nossa congregação. Então, um culto muito especial hoje à noite ali, celebrando o primeiro aniversário de nossa congregação. Alguns irmãos nossos estarão ali também representando a nossa igreja naquela solenidade. Quero lembrar os irmãos das atividades da semana. A começar de hoje, após este culto, teremos a assembleia ordinária da igreja. Hoje à noite, após o culto, nós precisamos de uma reunião com todos os irmãos envolvidos na programação do culto cívico previsto para o próximo domingo à noite. Aproveito para lembrar aos irmãos que no próximo domingo à noite teremos o nosso culto alusivo à Semana da Pátria, e naquela ocasião pedimos um pouquinho mais de compreensão dos irmãos com relação à questão de estacionamento. Precisamos reservar algumas vagas do estacionamento para autoridades civis e militares que estarão presentes. Em virtude disso, o número de vagas aqui na igreja diminui. Em contrapartida, esperamos que, como aconteceu no ano passado, o Colégio Americano Batista possa ceder o estacionamento. Estamos em negociação. No ano passado, o colégio nos deu esse presente, o estacionamento foi cedido no domingo à noite, no dia do culto cívico. Esperamos que isso aconteça mais uma vez, e isso facilitará para todos os irmãos se deslocarem para a igreja no próximo domingo à noite. Durante a semana, a última semana do mês, acontece nosso culto matutino, na próxima quarta-feira pela manhã. Os jovens estão encarregados da direção do culto e do café da manhã. Adultos certamente serão convocados para ajudar, e pedimos que apoiem os nossos jovens nesse planejamento. Na quarta-feira à noite, nosso culto de oração, pretendemos retomar nossos estudos no Sermão do Monte. Passamos um período sem fazer, com a série de estudos suspensa. Retomaremos na próxima quarta-feira à noite. Estudamos o Sermão do Monte. Tem sido uma experiência muito interessante e muito enriquecedora para todos nós. Por falar em quarta-feira, duas jovens de nossa igreja viajarão na próxima quarta-feira ao Rio de Janeiro. Elas estarão realizando uma reunião com toda a equipe da Junta de Missões Mundiais. Essas irmãs foram convidadas pela Junta de Missões Mundiais para preparar e elaborar um livro contando a história do projeto Radical. Então, com muita alegria, com muito orgulho, nós compartilhamos isso com os irmãos. Essas irmãs, membros de nossa juventude, estarão viajando ao Rio, portanto, na próxima quarta-feira, a irmã Carla e a irmã Ellen, e participarão daquele encontro com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Na sexta-feira próxima, acontece mais uma edição do Prata da Casa. A Comissão de Arte e Cultura está preparando uma programação muito interessante, com muitas atrações, e convida os irmãos a participarem. Certamente os irmãos aproveitarão bastante. A atividade começará impreterivelmente às 20 horas, pontualmente às 20 horas. Os irmãos são convocados, portanto, para este encontro do Prata da Casa. Os irmãos verão alguns talentos de membros da Capunga sendo apresentados na próxima sexta-feira à noite. E, feitas as comunicações, quero ainda reforçar que no próximo final de semana acontecerá aqui na cidade do Recife um congresso de família promovido pela editora Agnos. E eu queria fazer um apelo aos irmãos para que não perdessem esta oportunidade. Comentei com alguns irmãos que, dos palestrantes presentes no congresso, qualquer um deles já justificaria a nossa participação. Estarão participando do congresso o pastor Luiz Saião, o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Davi Merck e também a escritora Terrengue, que é a escritora da editora Agnos. Também serão palestras sobre a família, sobre a teologia da família, e eu acredito que vale a pena participar. Esperamos que os irmãos procurem o pastor Apolônio, a professora Cássia, para agilizarem suas inscrições. É muito importante que, principalmente, diáconos, líderes da igreja, irmãos que trabalham na área de família,
participem deste encontro, aproveitando essa excelente oportunidade de ter esses palestrantes aqui na cidade do Recife. Então, não percam esta oportunidade, eu espero ter um bom número de participantes neste congresso. Quero também lembrar que hoje começa em nossa igreja uma atividade que há muito tempo nós gostaríamos de ver funcionando plenamente: as mensageiras do rei e os embaixadores do rei. Então, crianças de 9 a 13 anos estão sendo convocadas, para aproveitar a palavra do Conex, né? Estão sendo convocadas para hoje às 18 horas. Os pais vão trazê-las e, claro, tem aquelas várias opções de classes funcionando nesse horário. Então, os pais que trouxerem seus filhos terão muitas alternativas de atividade nesse horário. Hoje, às 18 horas, teremos esse momento histórico aí, o início das atividades dos embaixadores do rei, das mensageiras do rei, aqui em nossa igreja, para muitos reinício, né, retomada de atividades realizadas no passado. Então, esperamos aí a participação e a presença de todos. E quero compartilhar com os irmãos que no dia 15 nasceu a Melanie. Melanie é filha dos irmãos Everton Teófilo e Lucilene Dantas. O Everton é seminarista de nossa igreja, tem trabalhado mais diretamente com nossa congregação ali no bairro de Areias, por isso nós não o temos sempre conosco aqui, mas nós estamos felizes com esse casal e nós certamente oraremos pela felicidade desta família, devemos continuar orando por esses irmãos. Feitas estas comunicações, eu gostaria agora de identificar as pessoas que nos visitam nesta manhã. Eu tenho aqui apenas o nome de Maria Eunice Medeiros, do Maranhão. Eu queria que ela ficasse de pé. Quero dar as boas-vindas a esta irmã na galeria. Não, ali atrás. Ali. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda. É uma alegria recebê-la. Certamente há outras pessoas entre nós cujos nomes eu não tenho aqui. Eu pediria que, por gentileza, se colocassem de pé também. Temos aqui, permaneça de pé por alguns instantes, algumas outras pessoas. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja, vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja, uma demonstração de nossa alegria, nossa satisfação em recebê-los. E desejamos que você volte outras vezes. Por hoje, o que lhe pedimos é que preencha essa parte do cartão com alguns dados pessoais, e isso tornará possível a manutenção do nosso contato. Finalmente, quero informar que há um veículo de placas KJJ 1588 que precisaria ser retirado do local onde está estacionado, e pedindo ao irmão que, o mais rápido possível, tome esta providência. Por falar nisso, eu quero reforçar um aviso constante em nosso boletim, que os irmãos evitem ao máximo usar o estacionamento da farmácia nos horários de culto. Nós não queremos ter dificuldades com os nossos vizinhos, tem sido desagradável a ocorrência desse fato em algumas ocasiões. Estou pedindo aos irmãos que, por gentileza, evitem isso, evitarão transtornos para o próprio irmão e uma situação desagradável também para a igreja. Então, fazemos este apelo. Meus irmãos, nesse instante nós vamos nos preparar ao som do prelúdio em oração para cultuar ao Senhor.
Peço à congregação que se coloque de pé e leamos o introito bíblico. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cantemos esse belo hino, bendito seja sempre o Cordeiro, que é baseado no texto que acabamos de ler, dos compositores Guilherme Quer e Jorge Camargo, que há tanto tempo nos embalam e nos fazem sentir a verdadeira mensagem do Salvador, do Cordeiro que veio para nos salvar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao nosso Deus por estarmos aqui te cultuando. Te agradecemos pela liderança dessa igreja, te agradecemos pelo retorno do nosso pastor e que esse culto possa nos servir como conforto e adoração e que cada um que sai aqui saia, na verdade, renovado pelo poder desse culto. Tudo isso te oramos em nome de Jesus. Amém. Paz, Pai de Deus,
Como é bom ouvir este coro e ouvi-lo pessoalmente. Por falar em coro, amanhã à noite está prevista a quarta e última sessão de gravação do CD dos 90 anos. E estamos muito felizes com esta realização do coro Capunga, dos demais coros que têm contribuído de alguma forma também, coro, orquestra. As gravações estão ficando belíssimas e já estamos aí na expectativa do lançamento desse CD, quando da celebração dos 90 anos de nossa igreja. Neste momento, irmãos, nós gostaríamos de apresentar alguém à igreja que vem pela primeira vez trazida pelos seus pais. Sara Maia é filha dos irmãos Rodrigo e Valéria, e é com muita alegria que nós os convidamos. Queria pedir à família que os acompanhasse também, certo? Os demais familiares também podem vir aqui à frente, e nós teremos, nesse momento, a família presente aqui com eles, acompanhando. Eles vão poder ver os familiares também com eles. Neste momento em que nós colocamos diante de Deus a vida de Sara, desde o seu nascimento, que temos orado por ela, orado pelo seu desenvolvimento, e nós, com muita alegria, nós recebemos esse instante Sara com Rodrigo, Valéria, e os irmãos estão vendo toda a família que adotou Rodrigo e Valéria quando eles chegaram à igreja, né? Essa é a família que os adotou quando eles chegaram a Capunga, e por isso todos esses familiares fizeram questão de estar aqui também, né? Essa família estendida quis demonstrar o seu carinho também nesse momento, declarando dessa forma para eles que Sara também é parte da família, e assim todos eles a recebem. A palavra de Deus nos fala, e a nossa experiência atesta a bênção que são os filhos. São herança do Senhor, são presente de Deus, e como nós pais bem o sabemos, o maior e o melhor de todos os presentes. Esta dádiva, herança do Senhor, é-nos também confiada com uma grande e sublime responsabilidade: a tarefa de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, a tarefa de guiá-los sob a direção e sob a proteção de Deus. Por isso, é significativo este momento, não por algum poder miraculoso ou por um aspecto sacramental, mas por aquilo que ele representa. Ao trazer Sara diante da igreja, diante de Deus, nesse instante, vocês estão reafirmando o compromisso de criá-la e instruí-la nos caminhos do Senhor. Por isso, nós recebemos vocês, e nesse instante recebemos Sara como membro do hall de bebês da igreja, certo? E por isso, vocês recebem também da igreja, não apenas um cartão, mas a Bíblia do bebê. E esta Bíblia é a representação deste compromisso de instruir a sua filhinha nos caminhos do Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor por ela. Senhor Deus, no momento em que recebemos Sara e a colocamos diante de Ti, nesse instante, como Teu povo e como Tua igreja, nós agradecemos a vida de seus pais, agradecemos a salvação em Cristo Jesus que os alcançou, agradecemos a nova vida e a certeza da vida eterna que eles têm em Jesus Cristo. E agora agradecemos, Senhor, este presente que recebem de Tuas mãos. Colocamos, Senhor, sobre Teus cuidados, sobre Tua proteção, a vida, o futuro de Sara. Que esta criança se desenvolva, Senhor, e cresça em sabedoria, em estatura, em graça diante de Ti, em graça diante dos homens. Que Teus pais, Senhor, assumam o compromisso e a responsabilidade de instruí-la sempre nos Teus caminhos. Derrama, Senhor, do Teu amor, da Tua bênção, da Tua proteção e do Teu cuidado. E dá-lhes, Senhor, sabedoria para instruir a sua filhinha
de acordo com a tua vontade. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Que dizer, né? Só não agradecer a Deus no momento desse. Nesse momento de oração, nós oramos por pessoas que estão felizes, agradecidas, pessoas que estão carentes da intervenção de Deus em suas vidas. E no nosso boletim constam nomes por quem nós oramos durante a semana, nos cultos de orações, em nossas casas. Mas nós gostaríamos de atualizar esses nomes. Então, se os irmãos têm os seus nomes no boletim, foram acrescidos, colocados lá no momento que o irmão estava passando por alguma dificuldade, e hoje essa dificuldade já foi vencida, graças ao Senhor, ou se você colocou o nome de algum conhecido seu que estava necessitando das orações da igreja para uma ação de imediata, e hoje esta pessoa, esse amigo seu, esse irmão, já não precisa dessa oração interventiva de Deus, você pode procurar a secretaria para ou retirar, ou para dizer, não, eu continuo precisando das orações. Não é que a gente vai deixar de orar pelos irmãos. Vai tirar o nome e vai deixar de orar. Todos nós precisamos de orações, certo? Era só para dar mais espaço àqueles que estão necessitados, mais carentes da ação de Deus, ou de uma intensificação de orações pela igreja. Então, se os irmãos forem contactados por alguém da igreja, não reclame, é só dizer, olha, irmão, eu preciso que continue orando por mim. Ou não, obrigado, irmão, obrigado pelas orações, Deus já resolveu o meu problema, você pode tirar o meu nome do hall dos pedidos de oração. Mas creia, continuaremos orando por vocês, pela igreja, a gente faz isso, tá? E pelos aniversariantes, eu gostaria que os aniversariantes da semana viessem aqui à frente para receber do nosso pastor, retornou, já vai abraçar os aniversariantes, e da irmã Marta, receber um cartão e a certeza que nós estamos orando por você. Enquanto eu falo os demais pedidos, os aniversariantes poderão vir aqui à frente. Devemos agradecer a Deus, nós oramos pelas férias, mais pelas voltas do nosso pastor e da irmã Alice, já estão aqui conosco, porque as ovelhas estavam cheias ou estão cheias de alegria pelo retorno do seu pastor. Devemos a João Vitor, ele esteve internado no hospital por alguns meses, mas ele está em casa. A família agradece as orações da igreja e pede que continuemos orando por ele nessa nova fase da sua vida. Devemos continuar orando pela irmã Laura Ferreira, esteve no hospital Sebem, irmã Dilena Paz, a mãe do irmão Eliude, pela recuperação de Nancy Cantalice, também pela saúde do irmão Nilton Ribeiro, estava no hospital essa semana, no Hospital Santa Joana. Por Luciano Bastos, devemos continuar orando pela sua recuperação, e a família agradece à igreja as orações e acredita o conforto e as melhoras na vida de Luciano pelas orações feitas pela igreja. Devemos orar também por Glaucio Tito, que está hospitalizado, por Romildo, ele é amigo do irmão Cândido. Devemos orar pela sua saúde, pelo irmão Eli Dantas, esteve no hospital, acredito que ontem, mas já está em casa, devemos orar por ele.
por Mateus Mendes, é uma criança de 4 anos, ele está com leucemia. Devemos orar pela sua saúde, pela família também, e continuar orando pelo projeto Enfrentando os Gigantes. Costumo falar que todos nós enfrentamos gigantes a cada dia, mas na iminência da construção de viadutos aqui em frente, no entorno da igreja, nós devemos orar para que a vontade de Deus e não a dos homens seja feita, e que possamos entender a resposta de Deus com relação a esse projeto. Tem irmãos orando às 11 da manhã e às 11 da noite por esse projeto Enfrentando os Gigantes. Lembrando que nós devemos orar não até Deus nos ouvir, mas até ouvirmos Deus dando-nos a resposta. Oremos. Senhor, nós estamos diante de Ti com os nossos corações agradecidos por diversos fatores. Como igreja, nós estamos agradecidos pelo retorno do nosso pastor, da irmã Alice. Estamos agradecidos pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre os aniversariantes. Te pedimos, ó Pai, por esse novo ano que se inicia em suas vidas, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua proteção, a Tua sabedoria guie, Senhor, nesse novo ano, que eles possam testemunhar de Ti, dos cuidados que Tu tens para com ele, a todas as pessoas que os encontrarem. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos os enfermos da nossa igreja, aqueles que também foram citados os nomes e que alguns estão sendo lembrados nos nossos corações. Tu estejas, ó Pai, visitando cada um deles no seu local onde está agora, em casa, nos hospitais. Tu estejas, ó Pai, afofando os leitos, reduzindo, eliminando suas dores, que os procedimentos a que eles serão submetidos sejam para a restauração de sua saúde, que eles possam agradecer a Ti os cuidados que Tu tens para com eles, e que possamos ser gratos a Ti pelas bênçãos simples que às vezes esquecemos, possamos ser gratos pela forma como Tu diriges as nossas vidas, e continua, Pai, a nos dirigir, a dirigir esta igreja, que ela possa, ó Pai, ser farol para iluminar esta cidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, antes do momento do ofertório, eu quero apenas dar uma palavra aqui aos irmãos com relação ao projeto da quadra, e a primeira palavra é de agradecimento. Os irmãos não imaginam como nós ficamos felizes com a resposta da igreja ao nosso apelo, à nossa campanha. A resposta sobre todos os aspectos superou as nossas expectativas, mostrou a alegria dos irmãos, a satisfação dos irmãos com esse momento histórico vivido pela igreja. Eu quero aqui dizer aos irmãos que eu viajei muito feliz por saber que os irmãos abraçaram esse projeto e se empenharam em sua realização. Eu quero deixar apenas com os irmãos duas breves palavras, 2 breves apelos. O primeiro tem a ver com alguns irmãos que firmaram seu compromisso e ainda não foram à tesouraria, ou ainda não colocaram no envelope de dízimo a sua contribuição. Não é um número grande de irmãos, mas alguns irmãos ainda não fizeram isso. Entendemos
que o compromisso firmado não teria que ser honrado imediatamente, por isso demos a alternativa de o irmão estabelecer o compromisso e honrá-lo posteriormente. Apenas estamos fazendo esse lembrete para que o irmão faça efetive aquele compromisso assumido quanto à sua contribuição, precisamos que isso seja feito. A segunda palavra tem a ver com o próximo passo, a próxima etapa desse projeto. Estamos vencendo a primeira etapa desafiadora, que era a parte inicial, a parte de sinal, mas começamos agora a maratona. Agora, terminada essa primeira etapa, a parte dos 100 metros rasos, nós vamos agora para a maratona. A maratona começa e o apelo agora é um tanto diferente. O irmão não precisa fazer todo aquele esforço que fez no primeiro momento, porque o desembolso agora passa a ser muito mais suave. Em contrapartida, o que nós queremos agora do irmão é um compromisso mensal, que o irmão possa se comprometer a dar a sua contribuição a partir de agora, pelo menos durante um ano, um compromisso mensal. Os irmãos sabem que nós assumimos uma prestação, a verdade é que nós já pagamos 2 prestações do financiamento e temos ainda um longo caminho pela frente, e é imprescindível que o irmão assuma esse compromisso. Eu quero lembrar os irmãos daquilo que dissemos quando fomos inquiridos na Assembleia da Igreja, se a Igreja dispunha dos recursos para esse projeto. E, em princípio, eu disse que não. E é verdade, em termos de valores orçamentários, a Igreja não dispõe. Depois alguém me corrigiu e disse que eu tinha me equivocado. A Igreja dispõe sim, só que não está ainda na tesouraria da Igreja, está no bolso dos irmãos. Então, nós precisamos que esse recurso chegue à tesouraria da Igreja para que a gente possa honrar esse compromisso. Então, corrigindo o equívoco cometido, nós precisamos agora dar esse outro passo. E os irmãos podem fazê-lo preferencialmente a partir de hoje, no momento da dedicação dos dízimos e ofertas, ou quando for possível, mas eu faço esse apelo aos irmãos, para que os irmãos estejam juntos conosco nesse projeto e que possamos participar dele com alegria, com satisfação e celebrar juntos essa grande vitória que a igreja tem experimentado neste ano, nesse momento especial para a vida da igreja. Feito este apelo, nós vamos dar um prosseguimento ao nosso culto. Convido os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento do culto, momento em que louvamos a Deus através da dedicação, através da entrega dos dízimos e ofertas. E com isto estamos agradecendo a Deus pelas muitas bênçãos que Ele nos tem concedido, estamos reconhecendo que dependemos do nosso Deus, reconhecemos também que tudo aquilo que nós temos, que tudo aquilo que somos, vem do Senhor nosso Deus, por seu amor, por sua graça e por sua misericórdia. E nós lembramos também à igreja que hoje é o último domingo do mês de agosto, portanto, os irmãos, para que o seu dízimo e a sua oferta seja processado na contabilidade deste mês, deverá ser entregue hoje, no culto da manhã, ou no culto da noite, ou até o dia 31, aqui na secretaria da nossa igreja, ou através de outras opções que os irmãos têm disponíveis, explicadas no boletim que os irmãos têm em mãos. A palavra de Deus no livro dos Provérbios, em seu capítulo 8, versículos de 17 a 19, inspira-nos nesse instante e diz: Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida.
Quero pedir ao irmão diácono Edson Cavalcante que coloque diante do Senhor nosso Deus os dízimos e ofertas que aqui foram com muita alegria, de forma liberal, trazidos pelos irmãos desta igreja. No livro de Provérbios, em seu capítulo 11, versículo 24, nós lemos: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Oremos. Nosso Pai Celestial, somos-te gratos a Deus pelo privilégio que temos de fazer parte da Tua igreja aqui no mundo, Senhor. Grato te somos, nosso Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Aceita, ó Deus, os nossos agradecimentos e te pedimos, ó Pai Celestial, que abençoe estas ofertas e dízimos para que tenham uma boa aplicação na Tua causa. Te pedimos por aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã, alguns por enfermidades, ó Deus, que Tu restaures a Tua santa vontade. Outros, ó Deus, em suas ocupações, que Tu possa também abençoá-lo. Nos abençoa durante este dia, na continuação do Teu trabalho à noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, nós te suplicamos. Amém. Amém. Peço à congregação que se coloque de pé para a leitura bíblica responsiva. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deste as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisto? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas de alguém, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazeis bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Cantemos: brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. 417 do cantor cristão.
Meus irmãos, no planejamento da mensagem que desejei trazer para os irmãos nesta manhã, admito que houve algumas mudanças. Meti-me em um personagem e, embora desejasse focar muito mais sua atitude diante da disposição ou diante do serviço, sua disposição para servir, terminei por migrar para um outro aspecto de sua história. E por isso tomo como ponto de partida apenas uma frase que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 1. É um texto bastante conhecido, Hebreus 12, versículo 1. E nesse versículo, o autor diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A rigor, quero me deter apenas nesta última sentença, nessa última declaração. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queria refletir com os irmãos sobre um ingrediente indispensável à nossa vida e especificamente à nossa caminhada cristã, a perseverança. Quando assistimos a algumas cenas, algumas imagens e alguns momentos dos Jogos Olímpicos, algumas coisas chamam a nossa atenção: a força, o preparo, a habilidade, mas uma coisa me fascina em alguns quadros em especial: a perseverança, a capacidade de prosseguir quando as dificuldades são grandes, quando os limites são explícitos, quando os problemas surgem. E o tema que poderia ser dado a esta mensagem da manhã poderia ser razões para não desistir. Razões para não desistir. Lembramos daquele episódio quando um corredor brasileiro, próximo ao final da maratona, em que seria vencedor, foi retirado absurdamente da pista por alguém que invadiu a pista e o derrubou. Ele voltou, naturalmente, com o tempo perdido, perder algumas posições, mas prosseguiu, foi até o final da corrida e celebrou com estranha alegria o 3º lugar conquistado. Certamente a grande maioria dos mortais estaria a lamentar a perda do 1º lugar. Não foi o que ele fez. Celebrou e curtiu o seu 3º lugar. Os anos se passaram e agora a pessoa que o retirara da pista naquela ocasião, formalmente, pedia desculpas por aquele ocorrido, e certamente os irmãos acompanharam isso pela imprensa. Mas a verdade, irmãos, é que eu queria chamar a sua atenção para um outro personagem. Esse está no Antigo Testamento, um dos profetas, conhecido por nós como um dos profetas maiores. Atribuímos este nome àqueles profetas cujos livros são maiores. Este profeta desenvolveu um ministério ao longo de 5 reinados diferentes. Ministrou desde o reinado de Josias até a destruição de Jerusalém, ou a invasão de Jerusalém pelos babilônios. Acompanhou uma das fases e das trajetórias mais difíceis da história de Judá. Pregou contra a iniquidade do povo. Sofreu tremendamente ao ver a desobediência do povo. Sofreu mais ainda por se sentir absolutamente rejeitado. Era um profeta cuja mensagem não era desejada. Era um profeta cuja mensagem não agradava àqueles que o ouviam. E por isso ele pessoalmente
sofreu profunda rejeição. É algumas vezes chamado de o profeta chorão. Não só porque explicitamente fala do seu choro, mas porque escreveu um livro intitulado O Livro das Lamentações, um livro de poemas fúnebres. O profeta Jeremias. A história de Jeremias fascina pelas circunstâncias nas quais ele viveu. Fascina pela ousadia e pela coragem com que ele pregou. Mas fascina, sobretudo, por sua capacidade de perseverar. Sua capacidade de resistir, ainda que chorando, mas sua capacidade de prosseguir sem desistir. E eu queria começar observando com os irmãos, a partir de textos, principalmente no livro do profeta Jeremias, mas também no livro das Lamentações, se os irmãos puderem acompanhar em suas Bíblias, será interessante, diversos textos em que nós conhecemos um pouco da situação vivida por Jeremias. Primeiro, algumas razões pelas quais ele demonstra sua tristeza, algumas coisas que o abatem. Descobrimos primeiro que ele estava abatido pelo declínio do seu povo. Ver a situação do povo o abatia profundamente. No capítulo 5 do livro do profeta Jeremias, versículos 30 a 31, ele afirma o seguinte: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis no fim disso? Profetas que profetizam falsamente, sacerdotes que exploram o povo através dos profetas, e um povo que se deixa guiar dessa forma. Capítulo 8, versículo 20, descreve ainda de maneira mais enfática a tristeza e a dor de Jeremias. Ele diz num texto lacônico: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Em diversos dos versículos seguintes, nós vamos encontrar textos em que Jeremias descreve a desobediência do povo. Algumas vezes chama de prostituição do povo, o abandono de Deus. Quero citar apenas alguns textos brevemente. Capítulo 2, versículo 19, ele diz: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 3, versículo 6, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela já foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E uma referência ao que fizera o reino do norte, e que em certo sentido o reino do sul copiava ao caminhar na mesma direção. Capítulo 3, versículo 8. E vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Judá copia o pecado de Israel a despeito do castigo vivido por Israel. O exemplo de Israel não fora suficiente para que Judá se apercebesse do seu erro. Mais adiante, no capítulo 8, versículo 15, espera-se a paz, mas não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Capítulo 14, versículo 7, posto que as vossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. O sofrimento de Jeremias é o sofrimento de um profeta que prega a justiça, mas não é ouvido. De um profeta que vê o seu povo se distanciar cada dia mais da justiça de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus. Mas há algo que traz tristeza ao coração de Jeremias, além da constatação dos erros do seu povo. Ele também estava desestimulado pelo absoluto desinteresse do povo. O povo não queria ouvir a voz de Deus. E aí Jeremias fala de suas lágrimas.
No capítulo 9, versículo 1, ele diz: ó, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. No capítulo 13, versículo 17, ele volta a falar de seu lamento. Ele diz: se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Capítulo 14, versículo 17, ele volta ao tema e diz: portanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de chaga muito dolorosa. Já no livro das Lamentações, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Era o sofrimento de ver a dor do seu povo, mas o sofrimento de ver a falta de disposição do seu povo para ouvir a verdade. E aqui eu abro um parênteses para mencionar, irmãos, quantas vezes nós sofremos a desobediência dos outros. Quantas vezes pais choram a rebeldia de seus filhos. Quantas vezes pais choram os caminhos escolhidos pelos seus filhos, na convicção clara de que o que o homem semear, isso também ceifará. Quantas vezes sofremos pelos nossos erros e quantas vezes sofremos pelos erros daqueles que amamos. Jeremias passa por essa experiência, isso traz dor e tristeza ao seu coração. Mas o texto vai mostrar que Jeremias também estava abatido pelo abandono de seus amigos. Além de tudo isso, Jeremias enfrenta também a dor da solidão. No livro das Lamentações, no capítulo 1, versículos 20 a 21, ele fala da atitude dos seus inimigos. E aqui nenhuma novidade, nenhuma surpresa, é normal que os inimigos desejassem o seu mal. Ele chega a dizer no versículo 21, não tenho quem me console, todos os meus inimigos que souberam do meu mal se alegraram, porque tu o fizeste. Os inimigos se alegravam com o seu sofrimento e com a sua dor. Mas é terrível perceber que Jeremias também se sentia abandonado pelos seus. Capítulo 15 do livro do profeta Jeremias, versículos 17 e 18, ele diz: nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário. Me assentei solitário. Ele clama ao Senhor no versículo seguinte, dizendo: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e já não admite cura. Eu poderia mencionar diversos outros textos, o tempo não nos permite, mas vão mostrando o modo como essas coisas se somam e conduzem Jeremias a um estado de tristeza e abatimento terrível. E o capítulo 20 mostra o momento em que Jeremias chega ao fundo do poço, em que a depressão se abate sobre o profeta, ao contemplar a iniquidade do povo, ao perceber o desinteresse do povo em ouvir a verdade, ao se sentir sozinho, rejeitado e abandonado. Jeremias que foi muitas vezes perseguido, o Jeremias que foi apedrejado, o Jeremias que foi, em outra ocasião, espancado, o Jeremias que, em determinada ocasião, foi lançado numa cisterna para ficar lá até morrer. Se não houvesse quem o retirasse de lá, ele morreria de fome. Ao fundo, a cisterna estava seca, sem água, mas havia lama, ele ficou preso à lama no fundo da cisterna, até que o homem se dispõe a ir resgatá-lo. Esse Jeremias que passa por terríveis sofrimentos e dores, no capítulo 20, descreve seu estado de desânimo e de abatimento. Diz a partir do versículo 14, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz.
Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Jeremias mergulha num estado de depressão tal que amaldiçoa o homem que anunciou a seu pai o seu nascimento. Tamanha era a sua dor e a sua tristeza, desejou não haver nascido. A vontade que Jeremias tem é de fugir. Capítulo 9, versículo 2 diz assim: ah, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. Jeremias deseja abandonar aquele povo, abandonar o seu posto, abandonar a sua missão, sua tarefa. Ele quer fugir, ele quer sair de tudo aquilo. Lembro-me de um personagem que conheci num congresso, que de vez em quando gritava, para o mundo que eu quero descer. Mais ou menos a atitude de Jeremias, naquele momento. Ele queria abandonar tudo aquilo, fugir de tudo aquilo. Irmãos, talvez alguns de nós, em algum momento, sejamos tentados e pressionados a viver situação semelhante e assumir atitude semelhante. Jeremias, então, no primeiro momento, tenta deixar de falar. Capítulo 20, versículo 9, ele conta o seguinte: então disse eu, não me lembrarei dele, não mais falarei no seu nome, não serei mais profeta de Deus. Em outras palavras, vou desistir da minha missão. Peço demissão, estou fora. Não, cansei de falar para ninguém ouvir. Não vou continuar. Mas ele prossegue dizendo, mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso mais. É interessante perceber que Jeremias toma a decisão de não mais falar, mas ele não consegue. Ele não consegue. É interessante perceber, irmãos, que a experiência que nós temos com Deus não quer calar. Aquilo que Jeremias ouvira de Deus para transmitir àquele povo não silenciava no seu coração. É como a experiência do apóstolo Paulo que diz, se anuncio o evangelho, não tenho de quem me gloriar, mas pesa sobre mim esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Aquilo que Deus colocou em meu coração para que eu realize, não tem como não ser realizado. Descobrimos então que, a despeito de todas estas circunstâncias, Jeremias não desistiu. Jeremias prosseguiu. Superou aquelas dificuldades e adversidades e cumpriu sua missão, e cumpriu seu ministério. Eu queria considerar com os irmãos algumas razões pelas quais ele não desistiu. Vamos descobrir algumas coisas interessantes. Descobrimos primeiro que ele não desistiu porque ele tinha plena convicção de sua chamada. Ele era alguém com vocação. Ouviram isso em algum lugar? Ele era alguém com vocação. Ele sabia disso. Ele tinha uma tarefa. Ele tinha uma missão. Ele tinha muito claro em sua mente o projeto de Deus, o plano de Deus. Essa era a primeira razão pela qual ele sabia que não poderia desistir, por mais difícil que fosse perseverar. E ele então se lembra do que nós encontramos lá no capítulo 1, versículos de 5 a 7, quando Deus diz para Jeremias o seguinte: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Às nações eu te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, e se não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino,
porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Sabe o que eu acho bonito nessa história, nesse texto? Entre outras coisas, o fato de que Deus assume e repetidamente usa os verbos na primeira pessoa. Eu te conheci, eu te santifiquei, eu te dei por profeta. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Irmãos, precisamos entender que os projetos colocados por Deus diante de nós são projetos seus, que os desafios que Deus coloca diante de nós são desafios seus, que a missão e a tarefa de compartilhar a sua palavra com aqueles que nos cercam é tarefa colocada por Ele em nossa mente e em nosso coração. É o Deus que nos fez, é o Deus que nos gerou, é o Deus que planejou tudo isso, é o Deus que projetou isso. E é o Deus que certamente deseja realizar isso através de nós. Uma razão para não desistir: Deus tem um projeto, Deus tem um plano. E é por isso que é no livro do profeta Jeremias que nós vamos ouvir Deus nos dizer que Ele sabe os planos que tem para conosco, planos de paz. Deus tem planos para a nossa vida, Deus tem planos para a sua vida. E essa é a primeira grande razão pela qual não vale a pena desistir. Nós vamos encontrar em Jeremias uma outra razão. A outra razão pela qual ele não desiste é a confiança em sua companhia. Vejam o que ele diz no capítulo 20, versículo 11. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias, vejam a segurança de Jeremias. Ele diz: mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso, tropeçarão meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua, que nunca será esquecida. O Senhor está comigo. A percepção de que Deus caminha conosco, irmãos, deve nos mover, deve nos impulsionar a prosseguir, quaisquer que sejam as circunstâncias. Aquilo que aprendemos lá no livro do profeta Isaías, no livro anterior, e no capítulo 40, a partir do versículo 28, num texto tão querido de todos nós somos lembrados disso. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías prossegue, o capítulo seguinte, capítulo 41, versículo 10, diz assim, palavras do próprio Deus: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se avançarmos para o capítulo 43, versículo 1, Deus diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. No versículo seguinte, no versículo 2, a promessa que vem a partir desta convicção de que o Deus que nos chamou, que nos convocou, Ele o fez pessoalmente. E Ele prossegue dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Um Deus que está presente, um Deus que está conosco. E nos lembramos então de um outro servo de Deus, por ele convocado, Josué. E dentre as promessas apresentadas por Deus a Josué, no capítulo 1, versículo 9 do seu livro, nós lemos: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Jeremias não desiste, porque ele tem consciência de sua vocação. Jeremias não desiste porque ele tem a certeza da companhia de Deus.
Jeremias não desiste porque ele tem um compromisso que ia além das circunstâncias. Irmãos, a ideia de prosseguir a despeito das circunstâncias adversas, ela é muito bem transmitida na imagem encontrada no capítulo 17 de Jeremias, versículos 7 e 8. Um texto também bastante conhecido e querido de todos nós. A palavra de Deus nos diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O texto nos lembra, irmãos, que a nossa vida incluirá anos de sequidão, incluirá momentos em que a chuva não virá, incluirá momentos nos quais o acesso à água será muito mais difícil, incluirá momentos nos quais as dificuldades chegarão, talvez inclua momentos nos quais outras árvores próximas a nós definhem, mas aquele que confia no Senhor, no ano de sequidão, não deixa de dar fruto. Mesmo quando tudo nos impulsiona a desistir, mesmo quando tudo nos empurra para jogarmos a toalha, mesmo quando tudo nos pressiona a não mais continuar, mesmo quando todas as circunstâncias são adversas, se a nossa confiança está depositada no Senhor, as raízes se estendem ao riacho, as raízes conseguem encontrar alento, fonte de alegria. E aqui descobrimos que uma quarta e última razão pela qual Jeremias não desistiu foi justamente isso. Jeremias tinha certeza de sua vocação, tinha confiança na companhia de Deus, tinha um compromisso que ia além das circunstâncias, mas Jeremias tinha uma capacidade de celebrar, mesmo em meio às dificuldades. É interessante, irmãos, ler o capítulo 20, porque no meio de todo aquele lamento e de toda aquela dificuldade mencionada por Jeremias, vejam o que aparece no versículo 13, trazendo até a sensação de que está fora de contexto, de que aquele versículo não pertence àquele texto. Versículo 13, Jeremias diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. É possível louvar ao Senhor como Paulo e Silas fizeram no cárcere de Filipos. É possível louvar ao Senhor como Paulo faz quando escreve aos crentes de Filipos, e da prisão escreve: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Aprendi a viver contente, sei ter fartura e sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É possível extrair do nosso coração, do íntimo de nosso coração, um cântico de louvor ao Senhor, ainda que as circunstâncias nos sejam adversas e que as dores batam à nossa porta. É possível não desistir. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É fascinante perceber que a vida de Jeremias, conquanto permeada de dificuldades, encontra naquele profeta uma atitude positiva diante da vida. No capítulo 3 do livro das Lamentações, encontramos Jeremias a se lembrar de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, de que essas misericórdias se renovam a cada manhã, que grande é a fidelidade do Senhor. E então diz Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes, irmãos, precisamos fazer uma pequena substituição. No lugar das coisas que nos afligem, que nos perturbam, nós precisamos colocar
aquilo que nos dá esperança. O alento que encontramos nas promessas do Senhor. Eu quero terminar, e eu faço citando uma frase, talvez conhecida de alguns. Certamente os irmãos conhecem a história de Anne Frank, aquela menina judia que enfrentou profundos sofrimentos e privações durante a Segunda Guerra. No cubículo onde estava confinada com alguns dos seus, ela escrevia um diário. Depois todos foram presos, apenas seu pai sobreviveu. Seu pai resgatou aquele diário, que se tornou um livro clássico, o Diário de Anne Frank. É algo muito interessante escrito por aquela garota de 13 anos de idade. No dia 23 de fevereiro de 1944, ela dizia, ou escrevia: fiquei olhando também através da janela para o horizonte de um azul tão pálido que se tornava difícil distinguir a linha divisória. E eu pensei, enquanto existir isso, enquanto eu estiver viva e puder contemplar esse sol e esse céu sem nuvens, enquanto isso existir, não poderei ser infeliz. Meus irmãos, nós conhecemos muito mais do que Anne Frank conhecia. De um Deus todo-poderoso, de um Deus que nos ama imensamente, de um Deus que nos assegura a sua presença e o seu cuidado ao nosso lado. Quaisquer que sejam as circunstâncias, precisamos buscar em nosso relacionamento com Deus a segurança que nos faça afirmar que enquanto este Deus estiver conosco, não poderemos ser infelizes. Não poderemos desistir. Mas que, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, possamos prosseguir. Algumas vezes com a necessária perseverança, a carreira que é colocada por Deus diante de nós, vitoriosamente. Porque dizia o apóstolo Paulo, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Amém. É nesta confiança que cantamos Servir Alegremente, o hino 420 do cantor cristão. Oh,
Meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos orar ao Senhor, encerrando este culto. Mencionei no início algumas saudações, mas preciso fazer uma referência pessoal. No último final de semana nós estivemos com a irmã Eliane Gomes, ali em Dallas, e ela me pediu que transmitisse a esta igreja seu abraço carinhoso. Ela, Mauro, seu esposo, pediram que transmitisse a Capunga seu abraço saudoso também. Nós o fazemos então de maneira mais específica. Depois da bênção dos apóstolos, nós nos assentaremos, oraremos em silêncio ao som do pós-lúdio, e em seguida os irmãos que não forem ficar para a Assembleia poderão deixar esse santuário. Eu vou pedir ao pastor Benevando e ao pastor Apolônio que estejam à porta. Os irmãos que puderem permanecer, é bom que fiquem. A Assembleia será breve, temos pouca matéria, mas é muito bom que os irmãos acompanhem as decisões da igreja, o dia a dia de sua igreja. Os que puderem, então, permaneçam. Dentro de alguns instantes, daremos início à nossa Assembleia. Curvemos a nossa cabeça para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.